Oi, gente, eu sou a Carla Gonçalves Taves, doutoranda em Mídia e Tecnologia pela Unesp de Bauru. Junto do meu orientador, João Pedro Albino, a gente veio aqui apresentar a conscientização social para golpes e fraudes digitais para o 8º Congresso Internacional de Mídia, Ecology and Image Study, sobre a desaceleração midiática. Então, vamos introduzir sobre o tema, né? A tecnologia traz benefícios, como todo mundo sabe, educação, trabalho, estudo, comunicação, e os riscos da sociedade digital, como golpes e fraudes digitais. A educação, ela surge como uma alternativa de empoderamento e conscientização, propõe uma coexistência informada e equilibrada entre o uso tecnológico e seus perigos. A educação deve promover a emancipação social e o pensamento crítico. Então, aqui eu defendo a educação como principal elemento para o combate a golpes e fraudes digitais. Agora vamos ver como. Então, o objetivo é explicar a aplicabilidade da educação para a formação de uma consciência social para golpes e fraudes digitais, como uma forma de prevenção. A metodologia é a pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico, seleciona dados de 2020 a 2025, critérios de inclusão, artigo científico em português e inglês, além do período, e exclusão, trabalho de conclusão, monografia, dissertações, teses, projetos, relatórios e textos fora do período definido. Esse estudo, ele integra o projeto educacional da tese de doutorado em andamento sobre golpes e fraudes digitais. Então, golpes e fraudes digitais, o que é? A evolução tecnológica ampliou o alcance de golpes e fraudes digitais, tornando-se uma forma moderna de estelionato, só que no ambiente virtual. Então, a base legal do estelionato é o Código Penal Brasileiro, artigo 171, que define estelionato como obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O golpes e fraudes digitais, ele induz a vítima ao erro para obter informações e recurso financeiro. Então, ele se torna um estelionato, só que moderno, né? Virtual. Então, aqui eu abordo a educação. Como a educação pode ajudar nesse cenário de golpes e fraudes digitais? A educação é uma prática, né, como uma prática de liberdade e transformação. Paulo Freire é um dos maiores pensadores da educação crítica, defendendo a educação como uma transformadora para a emancipação e liberdade dos indivíduos. A educação não formal está relacionada com a educação popular de Paulo Freire, uma vez que estimula a formação crítica e consciente. A educação não formal e popular estimula a crítica, a conscientização e a transformação, que é o que a gente está precisando para o cenário de golpes e fraudes digitais. A ausência dessa educação. A gente tem uma sociedade hiperconectada, só que superficialidade informacional. A gente não adquire aquela informação. A gente tem muito acesso à informação, só que a gente só lê e repassa. Não tem uma reflexão crítica. Então, a falta de reflexão crítica, o que resulta? Propagação de fake news, a gente compartilha sem saber se é verdadeiro ou não, e golpes e fraudes digitais, que a gente acredita naquelas informações sem verificar se é um golpe ou uma fraude. A pandemia da Covid-19 intensificou o cenário de golpes e fraudes digitais, por isso que eu seleciono dados entre 2020 e 2025. Nessa tabela aqui, a gente vê o crescimento de golpes e fraudes digitais no Brasil. Em 2018, teve 426.800 registros. Em 2021, alcançou 1.260.000, um aumento de 2018 a 2021 de 180%. Em 2022, teve 1.800.000 registros. Em 2023, 1.900.000 registros. Em 2024, a gente alcançou 2.100.000 registros. Então, a gente vê um cenário preocupante para a sociedade hiperconectada. Então, a gente precisa de um jeito de mudar esse cenário. Como fazer isso? Então, a educação para golpes e fraudes digitais. A educação, ela aborda o letramento digital e a conscientização para uma prevenção eficaz. A prevenção envolve reconhecer a tentativa, evitar a tentativa e reagir à tentativa de golpes e fraudes digitais. A principal característica de golpes e fraudes digitais é a engenharia social. A engenharia social é a manipulação da vítima para coletar informações pessoais e recursos financeiros. Essa abordagem busca manipular emocionalmente as vítimas para acreditarem na palavra do criminoso e cometerem o erro, tornando-se a abordagem mais popular de golpes e fraudes digitais, visto que a engenharia social considera o ser humano
o elo mais fraco na segurança digital. Então, é uma oportunidade para os criminosos. Por isso que a educação, o letramento digital e a conscientização é a abordagem mais segura e importante para a prevenção de golpes e fraudes digitais. A engenharia social envolve ataques como phishing, que é mensagem falsa no SMS, e-mail, rede social, o grooming, ganho da confiança para obter informações, o protect, estudos prévios da vítima para abordagem, clonagem de perfil, falsificação de identidade, kid broker, que é a falsa ajuda técnica, e o paint, que é links ou iscas maliciosas. E engenharia social, que é parecida com o kid broker, que é a falsa assistência com problema técnico. A educação, o estudo, ele envolve os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que é o objetivo 4 e o 16. O objetivo 4 é a educação de qualidade, e o 16 é a paz, justiça e instituições eficazes. Então, a educação de qualidade, ele envolve garantir uma educação inclusiva e adaptada à era tecnológica, a inserção do letramento digital para a prevenção de golpes e fraudes digitais, e o objetivo de 16 é reduzir o fluxo ilícito e fortalecer instituições por meio da cultura de prevenção. Então, a educação, a gente vê que ela tem uma abordagem muito, muito importante e ampla, né? Porque além de promover uma educação, o letramento digital, que é ensinar como usar, ensinar, né, os perigos que tem, e a conscientização, que é as pessoas entenderem o cenário atual, entender as abordagens que está tendo, ela também, com isso, né, com essa abordagem ampla, assim, tipo educação, letramento e conscientização junto, tem a prevenção. E com a prevenção, a gente tem reduzir fluxos ilícitos de financeiro e informações para criminosos e fortalecer a cultura da prevenção, né, tornar a sociedade mais consciente, mais crítica sobre o cenário para tentar prevenir. Então, a gente conclui nesse estudo que a educação é um ato emancipador diante da vulnerabilidade digital. O letramento digital desperta o pensamento crítico, autonomia e responsabilidade no uso da tecnologia. A conscientização contribui para o reconhecimento de estrutura de dominação e manipulação, que é a engenharia social. A gente reconhece, né, as técnicas de abordagem, resultando na formação de sujeitos críticos capazes de refletir antes de agir no ambiente digital, e transformando o usuário em um agente crítico e participativo no ambiente virtual, tirando a superficialidade e a falta de reflexão crítica. Inspirada na pedagogia freudiana e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a educação é o alicerce de uma cidadania digital ativa e solidária. O apoio. O presente trabalho foi realizado com o apoio do edital 32 de 2025, o ProPG, e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES Brasil, Código de Financiamento 001. O estudo ele aborda todas as referências de 2020 a 2025, e claro que o Paulo Freire a gente não colocou como regra, porque o Paulo Freire ele publicou livros muito importantes para esse estudo, só que não no período definido. Então tem esse. Obrigada.